Bom dia, bem-vindos ao Webinar Series do Departamento Técnico da Greitec. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico aqui da Greitec. Sou eu que vou estar convosco ao longo desta sessão. Ora, esta é a terceira sessão de um conjunto de webinars que temos estado a realizar ao longo deste ano, dedicado às questões mais frequentes a nível de suporte técnico. E hoje vamos então ter uma sessão bastante interessante, bastante repleta de conteúdo, onde vamos ver questões relacionadas com a preparação inicial do ambiente de trabalho em Tricalc. Muitas vezes é colocada a questão e é inclusive solicitada durante a instalação que façamos a configuração do ambiente de trabalho do próprio programa para aquilo que é mais efetivo, mais produtivo no trabalho do dia a dia. E, portanto, vamos aqui ver hoje como é que se pode fazer essa preparação inicial do ambiente de trabalho. Vamos também ver os painéis de carga em Tricalc, a possibilidade de introdução de painéis de carga e principalmente a parte em que podemos controlar a visualização e editar os painéis de carga que estão introduzidos na nossa estrutura. Vamos também ver a parte de peritagem avançada de armaduras em Tricalc. Vamos peritar pilares e ver assim como estão realizados os dimensionamentos pelo Tricalc dos pilares e das vigas e diagonais. Poderíamos também ter aqui incluído a peritagem de outros elementos estruturais, mas nesta terceira sessão vamos somente dedicar-nos à peritagem de pilares e à peritagem de vigas e diagonais. Finalmente, vamos também ver, a nível de painéis de LSF, como é que se podem introduzir, como é que se podem ligar, como é que se podem ajustar painéis de LSF no modelo físico, na concepção do modelo físico da estrutura de LSF. Portanto, uma sessão com bastante conteúdo, que este conteúdo também variado, desde a preparação inicial do ambiente de trabalho até à fase de introduções de carga, peritagens de armaduras e uma parte também de LSF. Ora, vamos então começar pela preparação inicial do ambiente de trabalho em Tricalc. Nós, quando abrimos o software Tricalc, temos a possibilidade de configurar o ambiente de trabalho com praticamente total liberdade. E, portanto, um ambiente de trabalho que normalmente se configura quando estamos aqui a trabalhar no departamento técnico, ou quando fazemos demonstrações, ou inclusive quando os utilizadores nos pedem para configurar um ambiente de trabalho, é este que vocês veem atualmente no ecrã. E, portanto, nós temos uma barra de acesso onde vamos agregar algumas funções que são úteis para utilizar diariamente, uma barra de acesso rápido. Temos aqui as janelas de acoplamento, que nós vamos aqui incluir várias janelas de acoplamento para trabalhar facilmente com o programa ao nível da seleção de planos, ao nível da seleção de pórticos, os filtros de visualização, as opções de cálculo e também a localização de elementos estruturais. Temos as janelas de listagens que ficam normalmente aqui ancoradas e que têm, portanto, a possibilidade de irem ficando aqui armazenadas na parte inferior do ecrã. E temos uma barra de ícones que continua a ser muito útil, que é a barra de ícones G planos e pórticos, porque permite selecionar, independentemente de saber qual é a cota, permite selecionar qualquer plano horizontal, qualquer plano vertical ou qualquer plano inclinado através do clicar no nó desse respectivo plano. Também tem funções para selecionar rapidamente paredes verticais, painéis de LSF e outros elementos estruturais de forma bastante rápida. Portanto, continua a ser uma barra de ferramentas muito útil e vamos ver como ancorar essa barra de ferramentas aqui na parte lateral do ambiente de trabalho. Ora bem, vamos então para o nosso software Tricalc e, como veem, temos aqui somente a estrutura, tudo o resto está desativado para irmos preparando agora, configurando agora o ambiente de trabalho do programa Tricalc. E então vamos começar pelas janelas de acoplamento aqui do lado esquerdo. Nós, se formos aqui às ajudas, temos aqui a parte das janelas de acoplamento, podemos carregar neste triângulo que aqui está e ativar várias janelas de acoplamento. Eu vou, neste caso, ativar, por exemplo, a janela de pórticos, e aqui está a janela de pórticos aqui colocada. Se ela não aparecer ancorada aqui lateralmente, se aparecer algures no ambiente de trabalho, vocês podem arrastá-la e largá-la sobre este botão para ancorarem-na deste lado. Portanto, aqui está do lado esquerdo ancorada a barra, a janela de acoplamento de pórticos. Vamos agora pedir também a janela de planos e reparem que ela está a aparecer aqui conjuntamente com a janela de pórticos e, portanto, nós depois podemos mudar entre aquilo que é a janela de pórticos e aquilo que é a janela de planos. Continuando ainda aqui nas janelas de acoplamento, nós temos também a possibilidade de ativar o filtro de visualização 3D. Aqui está ele. Podemos configurar o tamanho destas janelas para que fique o texto totalmente visível. E, finalmente, vamos aqui pedir então mais duas
janelas de acoplamento, as opções de cálculo, ok? E portanto aqui temos as opções de cálculo do programa para dimensionamento e para cálculo de esforços. As opções estão aqui todas centralizadas nesta janela de acoplamento. E vamos pedir ainda para ver aqui a janela de procurar elementos estruturais, onde podemos procurar nós, através do seu número, barras através do seu número, paredes resistentes, muros de cabo e paredes de contenção periférica, através do seu nome, okay? E também painéis ligeiros LSF através do seu nome. E, portanto, normalmente estas são as 5 janelas de acoplamento mais utilizadas que se colocam aqui do lado esquerdo. De qualquer modo, vocês têm aqui nas janelas de acoplamento ainda as fases de execução, o analisar o modelo BIM e a memória descritiva que são possíveis de ativar. Devem também ter ativada a barra de estado, que é a barra que aparece aqui na parte inferior do trical. Seguidamente temos aqui, ainda nas janelas de acoplamento, a janela de listagens. E a janela de listagens, eu vou tirar daqui esta representação, é esta janela que aparece aqui, que pode estar flutuante, aparecer aqui a meio, as listagens aparecerem a meio do ecrã, por exemplo. E nós fechamos e perdemos o acesso à listagem porque deixa de estar aqui visível no ecrã. Ou então, se quiserem, podem acoplar essa mesma janela na parte inferior do ecrã. E, portanto, têm a possibilidade de ter aqui, então, a janela de listagens acoplada aqui nesta zona. Qualquer uma destas janelas de acoplamento pode estar sempre visível, portanto, se vocês tiverem uma área de trabalho que vos permita, vos permite uma visibilidade bastante boa do modelo estrutural, podem utilizar esta área sempre visível, mas se tiverem falta de espaço, ou seja, pouco espaço para visualizarem o vosso projeto, o vosso modelo estrutural, tem aqui um pin que, quando é retirado, faz com que as janelas de acoplamento recolham e aqui a janela de listagens também recolha. Assim sendo, quando nós colocarmos aqui o rato, vai aparecer aqui a janela de filtro de visualização, vai aparecer aqui a janela de planos, vai aparecer aqui a janela de pórticos e a janela para encontrar os elementos estruturais. Aqui embaixo também vão aparecer as várias listagens e podemos ver então aqui, por exemplo, a janela de erros, mas se tivéssemos aqui outras janelas, iriam aqui aparecer também. Vamos voltar a colocar então aqui as janelas acopladas fixas, a ocuparem a parte do nosso ecrã. E aqui as janelas de listagens vamos deixá-las ocultas e, portanto, ficarão aqui embaixo e só serão visíveis se colocarmos aqui o cursor do rato. Vamos agora falar da barra de ícones que queremos colocar aqui lateralmente do lado esquerdo. Ora bem, todas as barras de ícones que existiam antigamente no programa Trical, nas versões anteriores, estão acessíveis a partir de ajudas, barras de ferramentas. E, portanto, aqui em barras de ferramentas nós podemos escolher a barra que pretendermos. Neste caso, o que nós pretendemos é a barra G-planos e pórticos. E, portanto, ela vai aparecer aqui, pode ser colocada em qualquer zona do nosso ambiente de trabalho, pode ser configurada com qualquer geometria, mas pode, caso queiramos, também ser encastrada do lado esquerdo, tal e qual como fizemos com as caixas flutuantes que ali estão. Como eu tenho 2 monitores, é um pouco mais difícil fazer aqui esta ancoragem, mas já está. E agora desloco para o ponto que eu pretendo. E, portanto, a grande vantagem desta caixa de diálogo que aqui está é que eu não preciso de saber as cotas onde quero trabalhar, posso pura e simplesmente clicar e vou para essa mesma respectiva cota. Também posso ativar e desativar outras funcionalidades, como a visualização de marca d'água, o modo de trabalho em múltiplos planos ou único plano, e também a possibilidade de ver planos verticais de forma bastante rápida. Por exemplo, clicando ali passaria a ver este plano vertical segundo ZY e se quiséssemos ali segundo XY também poderíamos ativar a visualização daquele plano vertical e passar aqui a ter então a visualização de um plano horizontal e de 2 planos verticais através da simples seleção de nós que temos aqui nesta barra de ferramentas. E, portanto, como podem perceber, esta é uma barra que se utiliza muitas vezes porque nos permite navegar de uma forma bastante fácil, de uma forma bastante simples dentro daquilo que é o nosso modelo. Vamos então pedir para ver um plano único, a cota 1200, e ficamos aqui com a visualização da nossa cota 1200 no ecrã. Vamos agora falar da barra de acesso rápido. É uma barra que existe aqui na parte superior, okay? E que tem a possibilidade de se acrescentar aqui várias ferramentas das que nós mais utilizamos no dia a dia. Então vou-vos mostrar as ferramentas que costumamos colocar nessa barra de acesso rápido e como é que se colocam lá essas barras de ferramentas.
praticamente todas as funções que estão aqui do friso ajudas. E, portanto, a primeira é o autocentrar, portanto, centrar a estrutura no ecrã. A segunda é o zoom com janela, fazer um zoom em determinada zona com uma janela. A terceira é a vista por defeito, colocar em perspectiva a estrutura. A quarta é rebater um plano de trabalho, portanto, quando estivermos num plano 2D, podemos rebater esse plano de trabalho. A visibilidade da grelha de trabalho, a possibilidade de bloquear a grelha de trabalho, a possibilidade de definir DWGs associados aos planos do nosso modelo estrutural, as opções de visualização do DWG, a opção de ativar a visualização do DWG, as opções de configuração da renderização da nossa estrutura, a ativação da renderização da nossa estrutura, da janela de renda, a possibilidade de controlar as escalas de representação das cargas, dos diagramas, dos textos, etc. E a opção de interativamente aumentar e diminuir o tamanho dos textos. Se nós pretendermos, podemos também vir aqui à barra de acesso rápido, clicar aqui, vir aqui a More Commands e temos acesso então às funções que fazem parte da nossa barra de acesso rápido, estão aqui do lado direito, e podemos adicionar ou remover funções do nosso software, por exemplo, da parte do friso de geometria, podemos selecionar funções do friso de geometria para passar para a barra de acesso rápido, se assim quiséssemos, uma vez que elas vão aparecer aqui todas. Mas é mais fácil, como eu fiz, ir com o botão direito do rato à função que se pretende e passá-la para este lado. Há aqui um campo especial que é o separador, que não existe ali em cima e que nós podemos adicionar aqui de forma bastante simples à barra de acesso rápido. Eu aqui coloquei vários separadores e agora vou colocá-los onde quero, aqui com estas setas para subir de nível. Okay? Vamos ali até ao autocentrar. E agora, se quisesse colocar este separador aqui na parte que aqui está representada e finalmente, se quiséssemos colocar este último separador aqui, iríamos ter ali uns separadores verticais a dividir os ícones que nós acrescentamos à barra de acesso rápido. Ora bem, qual a vantagem? Autocentrar, zoom com janela, ok? Rebater o plano de trabalho, voltar a colocar o plano em perspectiva, ok? Ativar ou desativar a visualização renderizada, reparem que agora saí da janela de render, voltei para a opção de render, configurar a visualização renderizada da estrutura, por exemplo, não quero um modelo arame, só quero visualizar a estrutura renderizada, aqui está ela, ok? Alterar, vou aqui voltar a pedir um modelo analítico, vou pedir aqui um diagrama de deslocamentos desta estrutura, ok? Uma deformada da estrutura. Aqui está a representação da deformada, ok? E se quiserem, podem rapidamente vir aqui às escalas e mudar a escala de representação de deslocamentos, por exemplo, para 300 vezes, ok? E, portanto, assim vocês conseguem controlar sempre o tamanho da deformada que querem visualizar. Aqui exagerei claramente, ok? Só para vermos então a funcionalidade das escalas. Vou voltar a colocar aqui um valor mais normal para estas deformadas, ok? Mas reparem que também temos aqui escalas para representação de modos de vibração, esforços em diagramas, momentos, esforços transversos, esforços axiais, ações pontuais, lineares e superficiais, alturas e aspecto de textos, aspecto é a relação entre a altura e a largura, o tamanho de representação dos nós da estrutura e o tamanho de representação dos apoios, dos eixos locais e das setas em tirantes. Okay? Portanto, diminui agora a escala de representação e, portanto, temos aqui uma escala de representação já muito mais otimizada. Vamos aqui autocentrar, lá está mais uma vez, e aqui a representação. Voltar então à geometria e temos aqui novamente o nosso modelo visível. Vamos fechar aqui a legenda e falarmos um pouco mais das opções que temos aqui de configuração do ambiente de trabalho. Ora bem, relativamente então ao ambiente de trabalho, salientar só mais duas ou três situações que são importantes. Se nós viermos aqui ao filtro de visualização, à parte das etiquetas emergentes, à parte dos resultados, devemos ativar as ações, os resultados e os deslocamentos. Geometria, ações, resultados e deslocamentos. Ativar estas opções todas vai nos permitir, por exemplo, colocar o
cursor sobre uma barra e ver uma etiqueta emergente, que além da informação da geometria, tem a informação da carga, neste caso é o peso próprio do pilar, mas também tem a informação dos esforços naquele pilar, no ponto onde eu estou a colocar o cursor. Reparem que eu tenho um esforço axial de 38,5 kN neste ponto, mas se for mais abaixo no pilar já tenho 43,1 kN. Também posso fazer isso sobre vigas. Aqui está a representação das vigas. Ali já existe uma carga de uma parede exterior de 10 kN por metro linear. E vemos ali também que o momento em Z é de 22,6 no ponto onde eu estou a colocar o cursor. Se viermos para aqui, já é de 22,0 o momento positivo ali. Então, temos a possibilidade de ver a informação que queremos colocando apenas a etiqueta emergente, desde que tenhamos então aqui ativado a informação geométrica do elemento, as ações e os resultados em termos de deslocamentos e esforços. Já agora seria essa a funcionalidade. Se colocarem em cima das vigas de laje a mesma informação e se colocarem em qualquer nó da estrutura, vai desaparecer os deslocamentos desse mesmo nó. Portanto, se quiséssemos ver os deslocamentos do nó no topo deste pilar ou aqui nesta zona, aqui está o deslocamento em Y, 0,187 centímetros é o deslocamento vertical neste ponto da nossa laje. Portanto, isto a nível de etiquetas emergentes. Outro tema que é interessante a nível de configuração de trabalho é trabalhar com os pilares que arrancam do plano visíveis. Okay? E muitas vezes também tem interesse termos ativado os pilares que chegam a esse plano visíveis aqui no ecrã. Okay? Quem diz pilares diz também as paredes resistentes. Esta estrutura não tem paredes resistentes, mas é também interessante ter as paredes resistentes que arrancam do piso ativadas e, por vezes, também as que chegam a esse piso ativadas. Okay? Ora bem, com isto chegamos ao final daquilo que é a explicação da configuração aqui do nosso ambiente de trabalho. É esta configuração que nós utilizamos aqui no departamento técnico e é esta configuração que muitos utilizadores nos pedem também para colocar quando fazemos instalações e assistências remotas nos seus computadores. E, portanto, está aqui a explicação de como vocês podem, de forma simples, fazer essa mesma configuração. Ora bem, vamos agora voltar ao PowerPoint da nossa sessão de hoje para falarmos agora dos painéis de carga em Tricalc. Ora bem, os painéis de carga acabam por ser superfícies de carga que nós podemos introduzir nas estruturas. Têm uma vantagem enorme, são fáceis de introduzir e são fáceis de editar. Por exemplo, esta é uma estrutura essencialmente de laje maciça, não tem aqui laje de bigotas, mas vamos aqui simular um painel de carga aplicado lateralmente aqui, por exemplo, neste modelo. Então, a função de introdução de painéis de carga é em ações, definir, e o painel de carga é uma ação superficial que descarrega em barras. Okay? Pode ser uma ação superficial devido ao vento, pode ser uma ação superficial devido a uma laje, ou pode ser pura e simplesmente um painel de carga. Então vamos aqui ver como é que seria um painel de carga simples. Nós clicaríamos aqui nas características do painel de carga, introduziríamos aqui as cargas que quiséssemos introduzir. Vamos aqui supor que eu queria introduzir ali só uma sobrecarga de 2 kN por metro linear ali na zona da fachada, por algum motivo. Okay? Vou modelar esse painel de carga com cargas de 15 em 15 cm. Okay? E vou colocar um vetor de atuação que vai ser um vetor de atuação segundo Z+. Okay? Portanto, eixos gerais, segundo Z+, uma carga horizontal. Vou dizer que não existe alternância de cargas nos vários vãos onde eu vou aplicar a carga e a distribuição é isostática, ou seja, simplesmente apoiada, a descarregar simplesmente apoiada nas barras que suportem esse painel de carga. Se quisesse, podia utilizar uma distribuição elástica e plástica com maior ou menor grau de encastramento, portanto com menor ou maior momento negativo na distribuição de cargas que se quer realizar. Caso queiramos realizar uma distribuição de cargas bidirecional, podemos indicar aqui qual a percentagem que queremos colocar numa direção, na direção principal, a que vamos dar primeiro, e depois na direção perpendicular à direção que nós vamos indicar. Por exemplo, vou aqui pedir para colocar 75% da carga com distribuição na direção principal e 25% na direção perpendicular seria uma possibilidade. Se não, desativamos e temos uma distribuição numa única direção. Aqui seria a possibilidade de estarmos a simular uma laje unidirecional, portanto podíamos ativar aqui a laje unidirecional, iríamos aqui buscar o fiche do fabricante e iria ser considerado automaticamente o peso próprio
aqui adicionar vezes próprio, na hipótese zero, além das cargas que aqui estivessem definidas. Não é o caso, eu vou querer criar mesmo só um painel de carga e, portanto, tenho que dar um nome a esse painel. Vou-lhe chamar fachada 01, ok? Aqui ter F01 e vamos então introduzir o painel de carga. Okay? Eu vou perder o cálculo da estrutura, tudo bem, e vou então definir o contorno do painel de carga. Vou clicar então nos nós que definem o contorno desse painel de carga. Ok? Reparem que eu vou tirar daqui a visualização renderizada, que nós estamos a fazer a introdução do painel de carga. Ele está assinalado aqui a vermelho. Okay? E vamos então fazer esse painel de carga, dando o contorno. Depois carregamos na tecla Escape para dizer que terminamos o contorno. E a seguir damos dois nós que definam a direção de distribuição da carga. Okay? E, portanto, se vocês repararem, eu vou agora pedir aqui para ver um plano vertical paralelo a XY. Cá está a barra de ferramentas G-plano a ser útil. Neste caso até é segundo ZY, peço desculpa. Aqui está a distribuição da carga. E como eu me enganei, propositadamente, já vamos ver essa situação, e dei como direção de distribuição ZY, reparem que a carga está a atuar assim nos pilares, como vocês podem ver aqui, e não perpendicular ao plano. Okay? Porquê é que eu fiz esta situação de propósito? Para vos mostrar agora as opções de edição dos painéis. Ora bem, qual é a grande vantagem dos painéis de carga? Se eu não tivesse criado um painel de carga, a carga deste pilar, deste pilar, deste pilar e deste pilar eram agora cargas individuais em barras. E, portanto, se eu quisesse mudar, eu tinha que ir mudar uma a uma. Sendo um painel de carga, eu só tenho que vir aqui aos vínculos, ações, vínculos, ir às lajes, se for um painel de carga de laje, às superfícies de vento, se for um painel de carga de vento, ou então aos painéis de carga, se for um painel normal de carga. E, portanto, ao selecionar o painel, eu tenho agora aqui a possibilidade de ativar ou não ativar a sua visibilidade, mudar a sua cor de representação, etc. Ver qual é o painel, pô-lo aqui em evidência. Mas, aquilo que é mais importante, o modificar a superfície. E, portanto, se eu clicar em modificar a superfície, vejam que eu tenho acesso à carga que eu introduzi, tenho acesso à distribuição de carga que eu pedi, de 15 em 15 centímetros, e a todas as opções que eu defini para a carga. E tenho a possibilidade de definir novamente o contorno geométrico desta carga, de mover o vértice desta carga, algum desses vértices, para mudar a configuração geométrica, de dividir esta carga em duas cargas, okay, em dois painéis de carga, ou de mudar a direção de distribuição, que era aquilo que me interessava neste momento. Ora bem, então vamos aqui pedir agora para que a carga seja segundo X+, e pedir que a direção de distribuição continue a ser daqui, ok, para aqui, para descarregar sobre os pilares. Vou aceitar e, portanto, ele pede-me logo para atualizar as cargas no meu modelo estrutural. E ali está a representação, então, das cargas distribuídas no meu modelo estrutural. Sempre que apareça azul aqui, que significa que a carga está a ser distribuída para esta zona que está a azul. Se aparecesse a vermelho, significava que não havia aqui uma barra na extremidade do painel para descarregar a carga. E, portanto, a carga que seria daquela extremidade do painel iria toda para aqui, ok? Portanto, azul significa que existe um apoio e a carga está efetivamente a ser distribuída. Se aparecesse aqui a vermelho, não existia aqui nenhuma carga. Isto era considerado uma carga em consola e iria toda para a barra anterior, ok? Vamos então dar agora o OK. Vejam que agora a carga já aparece colocada efetivamente perpendicular à fachada que ali temos e aparece ali assinalada com um asterisco para indicar que é uma carga proveniente de um painel de carga. Okay? Portanto, muito simples a introdução dos painéis de carga e principalmente a edição, a manipulação desses mesmos painéis de carga. Portanto, eu poderia vir aqui e fazer a modificação daquilo que eu quisesse em termos geométricos, em termos de valores, em termos de qualquer característica desse mesmo painel de carga. Ora bem, vamos então voltar aqui ao nosso assistente. Temos aqui então vínculos, que é onde vamos trabalhar os painéis de carga, sejam eles associados a lajes, superfícies de vento ou painéis de carga normais. E aqui está a possibilidade de modificar as características da carga e também o seu contorno, os vértices, dividir em dois painéis distintos ou mudar a direção de distribuição da carga. Vamos então avançar agora para falar de peritagem avançada de armaduras, nomeadamente pilares, vigas e quem diz vigas diz diagonais. Okay? Então,
as funções de peritagem de armaduras do Tricalc estão associadas àquilo que é a representação dos desenhos, seja o quadro de pilares, seja o desenho de pórticos do nosso modelo estrutural. E, portanto, nós, quando estamos a visualizar a armadura em pórtico de um pilar, e se tivermos ativada a representação das armaduras dos pilares, portanto, temos aqui o pórtico, as vigas, com os pilares e a armadura dos pilares ativada, podemos clicar com o botão direito do rato e pedir para retocar a armadura de pilares. Entramos então aqui numa caixa de diálogo que nos vai permitir fazer a peritagem da armadura dos pilares. Já vamos ver mais em pormenor esta caixa de diálogo. Fica só aqui a informação de que com o botão direito do rato sobre a visualização do pórtico, podemos retocar a armadura de pilares e também, se estivermos a ver o quadro de pilares, da mesma forma com o botão direito do rato, temos uma função de retocar a armadura de pilares que permite ter acesso à peritagem desse pilar. Para as vigas, existe uma outra opção, que é quando nós estamos a visualizar a representação das vigas, pedirmos aqui nas opções, também acessível a partir do botão direito do rato, entramos nas opções, vamos ao separador de barras e ativamos desenhar os gráficos de peritagem nas vigas e diagonais. E, portanto, vai ser possível visualizar aqui o gráfico que representa o cálculo de esforços puro do Tricalc, o cálculo de esforços afetado das distribuições de momentos, das opções de cálculo, das opções regulamentares, portanto, aquele que é o momento de dimensionamento, ok, de projeto, e depois o MRD com a armadura que foi dimensionada para o programa. E, portanto, aqui está o MRD a vermelho, são os 4 varões de 12 que ali vimos, aqui também 412, aqui representado a vermelho, e está sempre, o momento atuante está sempre abaixo daquilo que é um momento resistente, como seria de esperar. E, portanto, esse aqui é o andamento desses elementos. Vejam que na zona de amarração do varão ainda não conta como resistente, depois a partir daqui sim conta como resistente, e, portanto, temos aí a representação dos gráficos de momentos negativos e de momentos positivos aqui representados. Também a decalagem devido à redistribuição de momentos, aqui representada entre a linha verde, azul, sim, verde clara, peço desculpa, e verde escura. Okay? Ora bem, mas vamos ver em funcionamento estas funções aqui do Tricalc. Eu, entretanto, devo ter perdido aqui o cálculo desta estrutura, portanto, eu vou aqui recuperar uma outra estrutura rapidamente. Vou só ver nos filtros de visualização, não estão as armaduras ativadas, senão demoraria um pouco a abrir a estrutura, e vamos pedir aqui para visualizar a armadura de uma outra estrutura e fazermos então a paritagem dessas mesmas armaduras. Ora bem, este é um modelo que contempla estrutura de aço e estrutura de betão e, portanto, nós vamos, neste caso, centrar-nos essencialmente naquilo que é a parte de betão. E, portanto, se nós viermos aqui à parte de desenhos, okay, e viermos aqui aos pórticos, temos a possibilidade de selecionar a visualização da armadura de um pórtico. E, portanto, eu vou pedir para ver a armadura deste pórtico que aqui está. Portanto, cliquei ali, creio eu. Vamos aqui voltar a ativar. Já vamos esperar só um bocadinho, porque eu creio que deve ter os diagramas de peritagem ativados, daí demorar um pouco mais a aparecer o desenho. Ok? Exatamente, cá estavam os desenhos de peritagem ativados. Eu vou desativá-los neste momento, ok? Não, por enquanto não me interessa essa situação. E vamos centrar-nos aqui, por exemplo, neste vão que aqui está representado. Portanto, temos aqui dois pilares de 40 por 60 representados e temos ali uma viga de 40 por 40 nesta nave industrial representada. Temos aqui um aperto de estribos de 8, temos aqui apertos de estribos de 26 e ali apertos de estribo de 8. De salientar que esta é uma estrutura já muito antiga, possivelmente nem sequer estará calculada de acordo com o Eurocódigo, porque estes espaçamentos de estribos estão um bocadinho elevados. Também temos aqui a armadura do pilar ativa e, portanto, temos aqui os varões de 16 que estão colocados neste pilar aqui representado e temos também estribos com afastamentos de 12, afastamentos de 14 e afastamento de 12. Portanto, três armaduras distintas ao longo da altura do pilar. E, portanto, se nós quiséssemos trabalhar então com o botão direito do rato, poderíamos vir aqui a retocar pilares, okay? Clicar no pilar e termos aqui então a armadura de montagem e podíamos aqui alterar essa armadura de montagem e experimentar outras armaduras e depois temos aqui a paritagem desse pilar. E reparem que o coeficiente de aproveitamento deste pilar está nos 58%. Ou seja, o pré-dimensionamento que eu assumi para este pilar está claramente exagerado. Okay?
ok? E inclusive alguma da armadura que eu estou ali a colocar será certamente para cumprir com a percentagem mínima de armadura desta secção de betão, em vez de ser por questões resistentes. Portanto, haveria que refinar este pré-dimensionamento do pilar, a não ser por razões, por qualquer outra razão, eu necessitasse ter aqui um pilar de 40%, mas o aproveitamento está muito baixo. Digamos que o Tricalc, quando faz o dimensionamento de pilares, normalmente com o pré-dimensionamento automático realizado pelo programa, andará sempre acima dos 90% de aproveitamento. Mas vamos ver então a informação que nos aparece aqui representada. Portanto, temos aqui o bolo da flexão composta desviada, temos aqui o axial à tração, o axial à compressão para cima, e depois temos aqui os MZ e o MY aqui representados. Portanto, estamos a falar de flexão composta desviada na peritagem do pilar. E uma particularidade, o eixo vertical positivo é o da compressão, ok? Portanto, o pilar aguenta muita compressão e aguenta pouca tração, que aparece aqui com o sinal N-, ok? Portanto, essa situação aqui a ser representada. Depois temos aqui o triede atuante, a combinação que foi a condicionante, a péssima, a condicionante da armadura do pilar, que está aqui representada. E, portanto, temos um axial atuante de 107,68, ali está representado a verde. Temos um momento em Z atuante de 55,35, ali representado a verde. E temos um fletor em Y atuante de 116,83, ali representado. E, portanto, no bolo da flexão composta desviada, no espaço tridimensional, coloca-se o ponto de solicitação que aqui está definido a verde. Ok? E depois o que é que se faz? Reparem que não se consegue aqui perceber muito bem, talvez, mas temos aqui uma parte da reta que está a preto e outra parte da reta que está a verde. Ora bem, o que é que acontece? Então, pega-se neste ponto de solicitação e prolonga-se até, em linha reta, até ao limite do bolo da flexão composta desviada. E a relação entre essas duas retas é que dá os 58% de aproveitamento que aqui está. E mais, o programa vai nos dar o seguinte: se eu fizer esse prolongamento da reta até ao limite do bulbo da flexão composta desviada, até aos 100% de aproveitamento do pilar, em vez de um axial de 107,68 kN, eu podia ter um axial de 183 neste pilar. Em vez de um momento MZ de 55, eu posso ir até um momento de 94 em Z neste pilar. E em vez de um momento de Y de 116, eu posso ir até um momento em Y de 199. Ok? Mas o detalhamento de armadura, o dimensionamento de armaduras e o detalhamento de armaduras não é feito só destas questões. É feito também de exigências regulamentares, quer em termos de dimensionamento, quer depois também em termos de detalhamento, mas isso não iremos aqui analisar hoje. Mas em termos de dimensionamento, vamos ver que aparece aqui na peritagem também a informação da quantia mecânica. Okay? Aparece aqui a informação da armadura longitudinal em área de aço, aparece a informação da quantia geométrica e, portanto, os aproveitamentos, está perfeitamente dentro, porque já sabemos que está sobredimensionado. Temos aqui o axial de compressão normalizado para a combinação mais desfavorável e temos aqui o axial de compressão normalizado máximo admissível e, portanto, estamos a trabalhar a 65% no caso do máximo admissível. Depois temos aqui a combinação que foi a combinação péssima, digamos. Temos aqui as esbeltezas, okay? Numa e noutra direção. Temos a esbelteza limite, e, portanto, a comparação com essas esbeltezas limites que estão definidas. Temos os fatores de comprimento em curvadura, numa e noutra direção. E temos, então, o comprimento em curvadura numa e noutra direção, portanto, afetados, efetivamente, o comprimento do pilar pelo fator comprimento em curvadura. Depois temos aqui as excentricidades elásticas, numa e noutra direção. Temos aqui as excentricidades mínimas obrigatórias, os 2 cm obrigatórios do regulamento. Temos aqui as excentricidades de primeira ordem. Temos aqui as excentricidades de segunda ordem. Okay? E temos aqui também informação da comprovação do pilar ao transverso. Cá está o aproveitamento ao transverso, 65. O transverso de cálculo atuante é 133, o resistente é 205. Na outra direção, 80% de aproveitamento, o atuante é 124, o resistente é 153. E depois temos aqui informações também para a análise de segunda ordem, os resistentes, ok? E nas várias, aliás, peço desculpa, não é análise de segunda ordem, nas vários setores do comprimento do pilar, lembramos que temos espaçamentos de estribos, 3 espaçamentos de estribos, na zona 1, zona 2 e zona 3, e é isso que aqui aparece representado. Depois temos também aqui a verificação ao torçor. Portanto, o torçor que está no pilar, neste caso 24,45, e o resistente é de 30,27. Portanto, a resistência à torção está nos 80%. Transverso mais torção, também no pilar e nas vigas, que se pode fazer essa análise,
podemos também verificar essa situação aqui no programa. Mas, se eu chegar aqui e fizer alterações, reparem, por exemplo, eu tenho ali 3 varões de reforço. Se eu colocar aqui 2 varões de reforço, de 16, okay, vamos ver que, em termos de aproveitamento, o programa continua a dizer que estamos a trabalhar a 69% da capacidade resistente do pilar. Portanto, estamos perfeitamente do lado de segurança. Mas aparece-me ali já a dizer que esta armadura não é regulamentar. E se eu procurar aqui, eu vou encontrar a razão pela qual ela não é regulamentar, porque não cumpre com a quantia geométrica mínima exigível. Ok? E, portanto, aquilo que eu disse no início é válido sobre o dimensionamento da secção pilar, bastante exagerada, vai obrigar a que a armadura que é lá colocada se funcione por porcentagem mínima da armadura e não pela capacidade resistente que é necessária para o pilar, ok? Uma vez que estamos a trabalhar a 69%. Portanto, estas peritagens também servem para detectar estas situações em que nós tenhamos sobredimensionado elementos estruturais, como podem aqui verificar. E, portanto, eu podia testar aqui outras soluções, outras armaduras e ir vendo como é que era o dimensionamento e comprovação do pilar em função das alterações que eu fizesse. Se eu aceitar esta situação, ok, altera-se a armadura do pilar em todos os desenhos, mantém-se sempre a unicidade do projeto. Portanto, é alterado não só aqui, mas no quadro de pilares ou em qualquer outro desenho que apareça este quadro de pilares, bem como na armadura tridimensional do modelo BIM que o Tricalc gera. Ok? Ora bem, isto em termos de dimensionamento de peritagem, aliás, de armadura de pilares. Agora, se quisermos analisar o comportamento deste troço de viga aqui também, em termos de peritagem, podemos vir aqui às opções, mais uma vez o botão direito do rato, e ativarmos aqui desenhar os gráficos de peritagem nas vigas e diagonais. E depois temos aqui um botão que nos dá acesso a podermos indicar o que é que queremos verificar. Vamos aqui, por exemplo, ver, já vimos no nosso slide, no nosso PowerPoint, a questão dos momentos. Vamos agora desativar os momentos e vamos ver as armaduras. Okay? Também havia aqui o transverso, também havia aqui o torçor, mas vamos agora pensar em termos de armaduras. Então, a armadura necessária, eu vou dizer que a armadura necessária é a vermelha. Vermelha é a cor da armadura necessária. A armadura resistente que lá está colocada seria o verde claro. Pode ficar o verde claro. E a armadura real que lá está é o verde escuro. Portanto, verde escuro, a armadura real. A armadura resistente seria o verde claro e a armadura necessária a vermelha. Vou aqui a ativar estas 3 opções. E, portanto, quando eu agora pedir para visualizar este pórtico, a informação já me vai aparecer com o diagrama. Ele está a gerar essa informação. Vamos esperar um bocadinho que ele gere a informação para este pórtico, para podermos então ver aqui a peritagem deste pórtico. Ora bem, vamos fazer um zoom sobre a zona que estávamos aqui a centrar a nossa atenção. E, portanto, aqui temos o andamento da armadura necessária. Reparem que aqui é um momento negativo, temos esta armadura necessária. A meio vão, não precisamos de armadura em cima, armadura negativa, e depois no apoio voltamos a precisar de armadura de negativos. A armadura positiva, vejam que temos aqui o andamento da armadura positiva e aqui junto ao apoio não precisamos dessa armadura, mas por exemplo aqui continua a ser necessária essa armadura. No vão que está ali adjacente já é necessária aquela armadura ali em cima, portanto já há uma necessidade maior de armadura naquele vão que ali está, que possivelmente será um vão maior. Estamos a falar aqui de 4,42 metros. Bom, não, estamos a falar aqui de 6 metros e 4,5. Não será por A4,5 até ao apoio indireto, depois ainda tem aquele bocado que ali está. Portanto, temos ali um apoio indireto, inclusive. Mas vamos centrar-nos aqui nesta situação. Reparem que a armadura necessária ele vai colocando aqui. Estes troços inclinados têm a ver porque um dos pontos que ele calculou foi aqui, o outro foi aqui, portanto ele faz esta zona inclinada. Mas agora reparem, aqui a armadura real, ok, aqui é igual à armadura resistente. Mas aqui na zona da amarração do varão, a armadura resistente não é igual à armadura real, porque como estamos numa zona de amarração do varão, não pode ser considerada esta parte do varão como resistente. E, portanto, aí a armadura resistente será inferior à armadura real que lá está colocada. De qualquer modo, a armadura resistente é superior àquela que é necessária, portanto, está tudo bem em termos de peritagem. Também aqui nós podíamos retocar e mudar as armaduras que quiséssemos. Podíamos introduzir reforços, podíamos eliminar reforços, podíamos unir reforços e podíamos também estudar
a armadura que aqui está colocada em termos de armadura de montagem, de armadura de estribos, de armadura que necessitássemos. E podíamos pedir para peritar de 15 em 15 centímetros, 25 em 25, 50 em 50, aquilo que necessitássemos. Eu vou colocar aqui de 25 em 25 centímetros. E, portanto, vai-me aparecer aqui uma tabela, uma listagem, com informação numérica daquilo que estamos a ver aqui graficamente. Ok? E, portanto, vejam, eu vou aumentar aqui o tamanho da caixa de diálogo, e vejam, não sei se dará para ver muito bem por causa do tamanho de letra que aqui está, mas se virem em 4K numa televisão grande vão conseguir ver isso. Cá está de 25 em 25 centímetros, a armadura inferior que lá está colocada, a armadura real 5,65 quadrados, centímetros quadrados, 5,65 centímetros quadrados, a armadura resistente é a mesma, sim, a armadura necessária era 5,12, portanto aproveitamento da armadura 91%. Okay? Isto na armadura inferior. Na armadura superior, começamos também com 5,65 necessária e colocada, portanto, praticamente 100% de aproveitamento, e depois vamos tendo aqui, por exemplo, a meio, 28% de aproveitamento, não é necessária a armadura superior, praticamente, e portanto temos aqui essa informação apresentada. Evidentemente que é necessária a armadura mínima, a armadura de montagem, portanto ele coloca ali essa situação. E depois temos aqui também em termos de esforços atuantes e esforços resistentes, bem como a zona de formação em que se encontra a secção, aqui representada nesta mesma listagem. Portanto, uma forma de vermos numericamente aquilo que estamos a ver aqui de forma gráfica. Ora bem, eu vou agora clicar outra vez com o botão direito do rato e desativar a representação assim que o programa terminar de regenerar aqui o desenho, que eu entretanto cliquei no rato para afastar a imagem. E agora sim, vamos aqui às opções, vamos desativar aqui a visualização destes diagramas e vamos sair do modo desenho 2D para avançarmos para o último tema da nossa sessão de perguntas mais frequentes, de factos que estamos hoje aqui a realizar. Ora bem, então vamos agora falar da ligação de painéis LSF em modelo físico, ok? Em modelo de fabricação. Depois deste modelo físico, o Trincal tem algoritmos que transformam o modelo físico em modelo analítico, ok? Mas nós vamos ver como é que se ligam corretamente os painéis no modelo físico e como é que se ajustam corretamente os painéis no modelo físico, porque é essencial que esses painéis estejam bem conectados no modelo físico para que depois em obra também sejam corretamente, aliás, para que nas máquinas CNC, porque o Trincal produz os processos CNC, sejam fabricados com as dimensões exatas e para que em obra encaixem exatamente uns com os outros e, portanto, o modelo físico esteja coerente. E se o modelo físico estiver coerente, o modelo analítico também tem uma alta probabilidade de estar totalmente correto, ok? Se não estiver totalmente correto, haverá que fazer alguns ajustes no modelo analítico, mas será muito menor do que se o modelo físico não estiver corretamente ligado. Portanto, daí a importância de vermos as funções que vamos agora ver, que são as funções de ligar painéis entre si. Em primeiro lugar, vamos analisar aqui as opções de visualização que permitem assinalar a azul claro, como vocês estão aqui a ver, as ligações entre elementos que estão corretas, entre painéis que estão corretas, e a vermelho as que estão incorretas. Okay? Portanto, haveria aqui uma laje por cima e essa laje estava mal ligada a estes painéis e, portanto, aparece aqui assinalada a vermelho. Agora, estes dois painéis aqui de canto, por exemplo, estão bem ligados e aparece aqui representado a azul. Portanto, a secção aqui é uma secção possível de realizar. E vamos ver que existem funções, depois de ativarmos estas opções, vamos ver que existem funções para realizar automaticamente ajustes entre painéis e também para acertar, e já vamos ver depois essa situação, os elementos verticais de um pilar, de um painel de cima com um painel de baixo, ou de uma laje com um painel de suporte da laje, portanto, para que os perfis tenham continuidade e não estejam desencontrados uns com os outros. E, portanto, essas funcionalidades estão aqui, encontro entre painéis, assinalar os elementos de ligação entre painéis e aqui ajustar os elementos uns com os outros. Okay? Agora vamos ver isso aqui a funcionar no programa Trincal. Para esse efeito, vamos aqui abrir um modelo de LSF. Okay? Eu tenho aqui o modelo já analítico já gerado, portanto eu vou neste momento desativar a visualização do modelo analítico. Okay? Ali vou desativar em por tipo a visualização do modelo analítico e vou colocar aqui a visualização renderizada do modelo LSF. Aqui está ele, portanto tenho aqui os painéis ligeiros, os filtros de visualização, ativado o superior ao plano ativo, que é sempre importante para quando tivermos num plano de trabalho vermos o painel que arranca. Por exemplo, se eu agora fosse
à cota 0, eu vejo os painéis que arrancam da cota 0. Mas se no filtro de visualização estivesse desativado superior ao plano, eu só via isto. Okay? Não é isto que eu pretendo. Quero é ver os painéis que arrancam. Então vamos agora aqui olhar com muita atenção para estes painéis. E para criarmos aqui uma situação que possamos estudar, eu vou eliminar um dos painéis que aqui está. Vamos aqui a painéis ligeiros e vamos eliminar este painel que aqui está. Okay? E, portanto, tenho a certeza, vou dizer que sim, e, portanto, falta-me aqui introduzir um painel. Eu podia ter aqui um DWG, penso que aqui, não sei se existe, se não, mas não é necessário ter aqui um DWG de referência, pode fazer assim, mas já agora, se tiver aqui um DWG de referência, podemos utilizá-lo. Por acaso não o tenho, portanto, vamos trabalhar só assim. E vamos trabalhar assim na cota 0, que é a cota onde nós estamos. E então, se eu estou a introduzir painéis, eu utilizo as funções de painel ligeiro, definir painel. E, portanto, vamos aqui a definir painel, escolhemos um painel retangular, e agora temos a possibilidade de definir painéis. Está aqui um painel de uma laje bastante grande, não é isto que eu quero, portanto eu vou clicar aqui nas dimensões, no segundo separador, e vou medir o comprimento total do painel. E então vou clicar aqui neste botão e vou dizer que o meu painel vai desde aqui, ok? E reparem que aparecem aqui os pontos notáveis, e é importante que vocês utilizem estes pontos notáveis para fazer estas medições e depois para colocar o painel, ok? E vamos dizer que o painel vai até aqui. Ele não vai até eixo, senão as coisas sobrepunham-se e depois em obra não cabiam, ok? É até ali. Daí a importância destes pontos notáveis aqui no trical. E agora reparem, ele viu que estes painéis não estão, eu não medi os painéis em linha reta, mas sim em linha diagonal, ou seja, não foram paralelos aos eixos gerais, estão numa diagonal. Então ele dá-me aqui a informação como eu a medi, depois dá-me a projeção em X dessa medição, a projeção em Y, vertical é 0, e a projeção em Z, 10, portanto é 10 centímetros que estão aqui de diferença, da medição. Neste caso, o que eu quero então, a medição é 2,95 m, e é isso que eu vou aceitar. Okay? Portanto, muito importante dar o tamanho correto. Agora, a altura do painel, 3 metros, vamos aqui dar 3 metros, e depois espaçamentos de 60 cm com acertos nas extremidades. Okay? Agora, o segundo passo, extremamente importante, é definir corretamente o ponto que nós queremos introduzir. Ora bem, e então eu posso introduzir o painel pela sua face exterior, pelo eixo ou pela face interior. Neste caso, se calhar, é mais fácil pelo face exterior conseguir selecionar o ponto que eu quero. Então eu vou escolher como ponto de inserção, e cá estão os pontos notáveis, este ponto do exterior. Ok? E ali está ele selecionado como ponto de inserção. E agora vou inserir no plano vertical. Ok? Vamos aqui, eu tenho aqui as direções ao contrário. Isto foi de uma demonstração, ficou ao contrário. Vamos aqui deixar e inserir então no plano vertical. E então eu vou agora clicar no ponto exato onde eu quero encaixar o painel. Reparem que se eu clicar ali ou clicar ali, isto não me vai dar correto. Mas se eu clicar aqui, e agora disser que a direção de desenvolvimento deste painel é para este lado, ok? O painel vai ser colocado corretamente nesta zona. No entanto, apesar de estar correto o seu comprimento, reparem que ele chega à superfície daquele painel, não há aqui uma secção de encontro, porque os painéis nem sequer se chegam, tocam-se ali, mas vejam, isto não é uma ligação correta em termos de LSF, e portanto daí aparecer a vermelho. Reparem que ali daquele lado também não está a aparecer a azul, porque esta parede que aqui está com perfis diferentes dos perfis da parede do lado. Ok? Portanto, não aparece este painel correto. Então vamos fazer duas modificações para mostrar. Vamos aqui, em primeiro lugar, modificar o painel e corrigir o perfil que estávamos a utilizar. Não é um C45 com 150-45 com 2,5, é um C45 1,5. Ok? E agora, se fecharmos a caixa de diálogo, ele atualiza este painel. Okay? Só que o painel, como vocês viram, ele encurtou o eixo e, portanto, o painel está totalmente desfasado do painel anterior. Então, como é que estas situações se corrigem? Movendo o painel. Eu vou aqui e faço mover painel. Seleciono o painel, aparecem aqui os pontos notáveis e agora digo, este ponto que aqui está é para ir para aqui. E aí está o ajustamento do painel ali, o movimento, aliás, do painel ali realizado. E reparem o que é que acontece. Ele já identifica que isto é uma ligação perfeitamente possível de fazer e já aparece ali representada a azul. Claro. Portanto, daqui eu tenho o problema resolvido.
Deste lado é que não tenho, apesar deles já estarem com a mesma espessura, eles só se tocam ali naquele ponto, não há aqui uma ligação correta entre estes painéis. Ok? Então eu posso utilizar a função de ajustar encontro entre painéis. Okay? Esta função é muito útil para ajustar encontros entre painéis, sejam eles verticais, seja um painel horizontal com vertical, ou seja, painéis inclinados com verticais, painéis inclinados com horizontais. Portanto, serve para várias situações. Neste caso, o que eu quero é a interseção de dois pilares assim, de dois painéis assim em L. E então eu vou clicar primeiro naquele que manda na ligação, que é mais que ocupa a zona de interseção, e em segundo lugar no que não vai ocupar a zona de interseção. Então vamos pensar que eu quero que aquele painel que vem dali é que seja o principal, que ocupa aqui esta zona. Então escolhemos aqui, ajustar, clicamos primeiro neste painel e depois neste painel. E agora já está feito, sair e vamos ver o que é que aconteceu. Portanto, cá está. Aquele painel foi prolongado e agora já temos aqui uma ligação perfeita, capaz de ser feita em obra e de ser, portanto, os painéis serem fabricados para este tipo de ligação entre painéis que aqui estão. Ok? Portanto, esta é a função de ajustar encontro entre painéis. Agora reparem, eu tenho aqui uma situação que é no mínimo estranha. Eu tenho aqui estes elementos, ok? Tenho estes elementos aqui de lado que não têm continuidade entre painéis. E isto também podia acontecer com a laje. Por exemplo, vou colocar aqui a visualização da laje e reparem que a laje está a descarregar a meio dos nossos painéis de paredes. Isto é um mau projeto, um péssimo projeto LSF. Okay? Estes elementos devem ter continuidade nos montantes. Okay? Então, reparem, eu para fazer estes acertos, eu iria perder horas a andar aqui à volta de toda esta laje a fazer estes acertos todos que aqui estão. Portanto, eu teria que fazer isso para o meu projeto ficar como deve ser e depois então é que poderia fazer os fecheiros de fabricação e montar isto tudo em obra direitinho. No entanto, no Tricalc nós criámos uma função que permite resolver isto com dois simples cliques de rato, que chama-se essa função ajustar elementos entre painéis. E, portanto, eu posso clicar num determinado painel. Imaginemos que eu quero clicar aqui neste painel e agora digo o seguinte, as opções de ajustamento. Quer criar elementos no segundo painel se existirem no primeiro. Quer igualar os perfis simples e duplos. Por acaso aqui é tudo perfis simples, não vai haver problema. E quer igualar o posicionamento dos perfis do segundo painel com o primeiro. Okay? E também posso eliminar elementos no segundo painel se não existirem no primeiro. Okay? Então se eu fizer aceitar e clicar agora neste painel, reparem o que é que aconteceu. O programa automaticamente alinhou estes elementos todos. Okay? E agora reparem que eu queria fazer o mesmo entre estes dois painéis que aqui estão. Poderia chegar aqui e dizer que queria este painel como primeiro e queria este painel como segundo. Neste caso é impossível realizar o ajuste, porque há ali uma viga de caixão ali no topo, que não dá para ligar com aquela, mas a filosofia seria similar àquela que utilizámos agora. Vamos, por exemplo, visualizar aqui dois planos em simultâneo. Eu vou pedir para ver um plano de um painel da LSF. Aqui está este plano. E vou ver agora também a cota 380, que é a cota da cobertura. Vou ativar aqui dois planos em simultâneo. E vamos aqui pedir para ver a nossa laje. Eu não sei que cota é que está a laje, portanto vou ter que ir aqui procurando. Okay? Nem sei se existe laje deste lado, já agora vamos aqui verificar. Deste lado não existe, deste lado sim existe. Então vamos aqui pedir para ver novamente o plano do painel, ok? E agora vamos aqui pedir para visualizar a laje. Não é nesta cota, não é nesta, é aqui possivelmente 300, 302, 3, 303, 297, 8, 250. Ora, bom, vamos aqui voltar a pedir a visualização dos elementos todos. Vamos pedir um plano do painel LSF, que é este, que aqui está. Este projeto não era o que eu queria trazer, mas vamos tentar aqui ativar a sua visualização deste lado, também serve. Ora bem, vamos então pedir aqui um painel e reparem que nós temos aqui diferentes painéis. Temos este painel, temos este e temos este terceiro painel. Depois tem ali um quarto painel, um quinto painel e um sexto painel.
Aqui um conselho: sempre que queiram colocar vigas, não utilizem em função de painéis ligeiros viga, porque o ajuste, a função de ajuste funciona entre painéis. E, portanto, depois vocês não conseguem ajustar com a viga. Utilizem sempre painéis, que esses painéis podem ter deslocamentos de vértice e rapidamente serem painéis retangulares ou painéis triangulares, se assim o quisermos. E isso vai me permitir fazer ajuste de encontro entre painéis e ajuste de elementos entre painéis com o elemento viga que aqui está. Então, reparem, cá estão os elementos desalinhados entre si e, mais uma vez, vou clicar neste painel que aqui está, ok? E vou dizer que quero aqui posicionar os painéis de acordo com aquela viga. Aqui a mesma coisa, e agora dizer que quero posicioná-los de acordo com aquela viga. E vejam como o ajuste vai sendo realizado de forma totalmente automática aqui pelo programa, e imaginem as horas que seriam necessárias para fazer isto em todo o projeto estrutural. Okay? E aqui vamos conseguindo fazer isso de forma rápida, como vocês estão a visualizar. Aqui falta aqui um elemento porque temos uma parede naquela direção. Portanto, se metermos aqui uma marca d'água, falta o enchimento daquela parede que ali está. Okay? Portanto, não é um erro, é apenas que falta ali um enchimento. Portanto, é primordial, fundamental nos projetos da LSF que todos estes elementos encaixem, como vocês viram nestes pontos notáveis, encaixem entre si, para que depois em obra também tudo funcione corretamente. Ok? Ora bem, com isto temos então percorrido aquilo que que era as temáticas, aliás, da nossa FAQ, da nossa terceira sessão de FAQs. Espero que tenha sido útil, que tenha sido do vosso agrado. Tentámos colocar aqui uma situação inicial para quem está a começar a configurar, uma questão já de nível médio de painéis de carga, uma situação mais de nível avançado e aqui uma situação também de nível médio, mas específica para painéis da LSF, para percorrermos um pouco várias tipologias, desde o botão armado ao LSF, aqui neste caso. Recordar que nós vamos continuar a fazer estas sessões, esta é a terceira deste ano, ok? Vamos durante o próximo ano tentar fazer 4 sessões ao longo do ano, portanto uma por cada trimestre, e portanto estejam atentos aos webinários que vamos fazer, às sessões que vamos publicando na internet, e um bom trabalho, bons projetos para todos. Obrigado e até breve.